Hey little guys, good morning, how you doing? Eu sei, eu preciso de uma cortina, isso vai ser providenciado. Dando pra ouvir, dando pra ver alguma coisa, espero que esteja bom pelo menos, tá? Deixa eu aproveitar para explicar como vão ficar as coisas nesse período de isolamento, etc e tal, das aulas à distância. E em relação ao inglês vai ser tudo bem fácil, bem simples. Então, toda segunda-feira eu disponibilizarei um vídeo com a proposta da semana, bem como a explicação ou revisão necessárias para fazê-la, tá? Sempre na segunda, independente de ser o nosso dia de aula ou não, para que vocês tenham o resto da semana para lidar com isso da melhor maneira possível. De preferência terça, quarta e quinta. Já na sexta eu posto um vídeo final com a correção dos exercícios, né, uma discussão online sobre as respostas, etc. E lembrando que para os alunos que tiverem dúvidas, dificuldades, eu sou sempre disponível no horário de atendimento das 7h10 a meio-dia e meia para auxiliá-los da melhor forma possível. Lembrando que a melhor forma de buscar auxílio online comigo é o Google Classroom, o Google Sala de Aula, pois lá as dúvidas que você coloca, tá? Comentando os meus posts, as dúvidas que você coloca, elas são vistas pelos colegas também. Então, assim, colegas que têm dúvidas semelhantes já podem ser auxiliados também. Então, fica uma coisa mais dinâmica, mais fácil. Mas, se não tiver jeito, busque sempre o e-mail, tá? Então, vamos lá, little guys. Primeira aula do nono ano. No começo desse capítulo, do capítulo 2, chapter 2, nós discutimos present perfect versus simple past. Então, o present perfect contra o simple past. E eu deixei bem claro para vocês que o present perfect, matéria vista no final do ano passado, eu disse que voltaria, ele é usado para ações não especificadas, ações recentes não especificadas no passado, ou seja, toda a frase no present perfect não especifica quando aconteceu no seu complemento, né? E lembrando que o present perfect, ele lida com o passado, ele só tem esse nome enganoso, present, porque o auxiliar dele está no presente, ou seja, have ou has. Por exemplo, I have studied for the test, eu estudei para a prova, ou she has studied for the test, ela estudou para a prova, e assim vai, tá? Já o simple past, velho conhecido de vocês, né? Verbo principal com ed, se for irregular, ou checa na tabelinha dos irregulares. O mesmo vale para o present perfect, mas no present perfect, na hora de checar a tabelinha, vocês checam a parte do past participle, particípio passado, ok? Então, vamos lá. Com base no primeiro textinho que eu passei para vocês, falando da vida do Josh Baker, agora nós vamos pular para as páginas 38 e 39, ok? E aqui nós temos os exercícios que eu quero propor a vocês. Com base no que nós vimos sobre simple past e o present perfect. Então, primeiro começa básico, vocabulário, vocabulary. Find 6 activities in the word snake, then match them to the correct pictures. Então, encontrem 6 atividades nessa word snake, nessa cobrinha de palavras, e associem com as figuras adequadas. Mero exercício de vocabulário. Number 2, replace the words in bold with these words. Então, substituam as palavras em negrito com essas que estão abaixo. Ou seja, algumas dessas expressões que estão em negrito, algumas indicam tempo, outras não, podem ser substituídas por palavras, expressões que estão abaixo aí do enunciado. Her bike, a magazine, an opera, for week, her hair, in a helicopter, the base, pedal, the canoe. Então, essas expressões podem substituir adequadamente as que estão em negrito. Então, atenham-se a ver o significado de cada uma para ver qual se encaixa adequadamente. Então, é uma parte de leitura e interpretação. Obviamente, o 3 lida com listening, vamos pular e partir para o 4. Então, não façam o 3. Vamos para o 4. E aí entra a parte que eu falei do simple past versus present perfect. Underline the correct option to complete the conversation. Então, sublinhe a opção correta para completar a conversa. Vocês têm vários trechos com verbos em negrito. E nesses trechos vocês sempre vão ter um verbo no simple past, outro verbo no present perfect. Vocês vão saber qual é o verbo certo vendo o complemento dessa frase.
Então, essa frase especifica quando a ação aconteceu? Especifica. Então, eu vou marcar simple past. Essa frase não especifica quando a ação aconteceu, então eu vou marcar present perfect, ok? Lembrem das explicações que eu dei sobre os dois no caderno. 5. Complete the sentences using the present perfect. Então, completem usando os verbos em parênteses no present perfect. Então, vocês vão avaliar primeiro quem é o sujeito, para ver se vão usar have ou has, e depois colocar o verbo principal no past participle, particípio passado, checando sempre a tabela. Achou o verbo na tabela? Legal, coloca. Não achou o verbo? Presuma que seja um verbo regular. Insira ed, para que fique muito mais fácil para vocês. Não se esqueçam desse pequeno detalhe, tá legal? E number 6, complete the email with for and since. Duas expressões relativas a tempo usadas no present perfect. O for especifica a duração de alguma ação. É o que nós conhecemos em português como por. Por exemplo, I have worked on that place for 4 years. Eu trabalhei naquele lugar por 4 anos. Não falei quando eu fiz essa ação, só especifiquei o tempo que eu fiz isso. Então o for serve para especificar um tempo fechado. Já o since é o que nós conhecemos como desde. É o desde. Ou seja, ele especifica o início de uma ação. Ok? Por exemplo, I have worked as a teacher at Onis since 2015. Então, eu trabalhei como professor no Onis desde 2015, tá? Então, eu estou especificando o início, não o fim de uma ação, ok? Façam essas páginas, lembrando, com exceção do exercício 3, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem comentar no Classroom, no post da mesma lição, ok, little guys? Sempre disposto a atender vocês. Não se esqueçam, don't forget, stay home, stay safe. Fiquem em casa, fiquem bem. Love you all. Bye.